Muito bem, estamos na reta final, né, do nosso capítulo que fala de magnetostática e hoje, né, nós vamos concluir a abordagem desse conteúdo falando um pouquinho sobre o divergente rotacional de B. Vamos comparar o divergente rotacional que nós obtivemos através da aplicação direta desses operadores sobre a lei de Peauce-Savart e vamos comparar com o resultado do divergente e do rotacional do campo elétrico. Então, a partir disso, vamos procurar entender que propriedades interessantes do campo magnético e do campo elétrico nós conseguimos observar a partir das propriedades do divergente e do rotacional. E na sequência, vamos finalizar o nosso conteúdo considerando um potencial que tem propriedades distintas daquele potencial elétrico que nós aprendemos lá no capítulo de eletrostática. É o potencial vetorial magnético. Muito bem. Então, já estamos a postos, né? Estamos na reta final. Já passamos de 3/4 do nosso conteúdo, do conteúdo da disciplina, né? E depois disso, nós finalizando essa parte aqui de magnetostática, nós vamos considerar apenas a parte que fica faltando para finalizar o nosso curso, que é magnetostática na matéria, ou campos magnéticos na matéria, que é uma analogia ao começo, né, da nossa parte, dessa segunda parte, que é o capítulo 4. Muito bem, então na sequência, podemos observar logo de início, né, que nós apresentamos aqui, olha, uma comparação entre a magnetostática e a eletrostática. Então, observamos que o divergente do campo elétrico, como nós já sabemos, né, expresso na lei de Gauss, o divergente do campo elétrico ele é proporcional à quantidade de carga ou à densidade volumétrica de carga. Em outras palavras, qual é a interpretação física da lei de Gauss? Vamos relembrar isso, né? Qual é a interpretação física da lei de Gauss? A lei de Gauss diz que campos elétricos que se espalham no espaço são produzidos por cargas elétricas. Então, cargas elétricas atuam como fontes de linhas de campo e essas linhas de campo se espalham no espaço, ou seja, tem um divergente. Ao mesmo tempo, calculamos também o rotacional do campo elétrico e encontramos um valor nulo, o que indica que campos elétricos não formam linhas fechadas e confirma aquilo que nós aprendemos na lei de Gauss. As linhas de campo, reunindo a informação do divergente do campo elétrico com o rotacional do campo elétrico, nós conseguimos perceber que as linhas de campo sempre nascem em cargas positivas e morrem em cargas negativas. Então elas têm um ponto de nascimento e um ponto de morte. Então elas nascem no lugar e morrem em outro. Começam no lugar, cargas positivas, e morrem nas cargas negativas. E elas não formam laços fechados, como é o caso do campo magnético. Então, a partir do divergente do campo elétrico, nós conseguimos vislumbrar essa configuração de linhas de campo. Mas para o campo magnético, calculamos o divergente de B, que dá sempre zero. Fazendo uma analogia com a lei de Gauss, a gente percebe que o papel magnético dessa carga aqui, olha, da carga elétrica, ou seja, o monopolo magnético é sempre zero. Não existe o monopolo magnético, não existe a carga magnética isolada, mas como nós vimos, apenas de polos magnéticos, sempre sendo constituídos pelo polo norte e pelo polo sul. Em outras palavras, as linhas de campo, elas não existe para elas, as linhas de campo magnético, um lugar do espaço onde essas linhas de campo magnético nascem e um lugar no espaço onde essas linhas de campo vão terminar. Então elas não formam caminhos abertos, mas elas formam caminhos fechados, porque não existe um lugar de início e fim das linhas de campo magnético.
E o que é a lei? E é isso que a lei de Ampère nos diz. A lei de Ampère diz que uma vez que eu tenho uma densidade volumétrica de corrente de condução, J, eu vou ter um campo magnético que circula. Então eu posso imaginar essa configuração, que é o campo magnético produzido a partir da posição, a partir de um fio com a corrente que vem para mim, a corrente no centro aqui, olha, apontando para mim, diretamente para mim, e fechando a mão direita, eu vou dar o sentido de circulação. E a gente percebe que as linhas de campo magnético realmente são linhas fechadas. O livro ele chama atenção para a interpretação que nós falamos, né? Inclusive, ele destaca bem que o divergente de B implica a inexistência de cargas magnéticas ou monopólios magnéticos. Essa é a interpretação física, né, do divergente de B. Inclusive, o divergente de B, em analogia com a lei de Gauss para o campo elétrico, em alguns livros, ela é denominada lei de Gauss para o campo magnético. Tá? A partir disso, vamos considerar dois aspectos interessantes. Um aspecto com relação ao campo elétrico, uma propriedade espacial do campo elétrico, e um outro aspecto com relação ao campo magnético. O primeiro deles é que, como a gente viu, o campo elétrico tem rotacional sempre nula. Esse aqui é o campo elétrico produzido por cargas elétricas, tá? Lá no capítulo 2, a gente viu que o fato de o rotacional do campo elétrico ser sempre zero, ele não é zero só em um determinado ponto, mas ele é sempre zero, em qualquer situação, o rotacional do campo elétrico é sempre zero. Então isso nos permitiu expressar o campo elétrico como sendo o gradiente de uma função escalar. Então, essa é uma propriedade de campos vetoriais, não só do campo elétrico. Qualquer campo vetorial cujo rotacional é sempre zero, então eu posso expressar esse campo vetorial, cujo rotacional é sempre zero, eu posso expressar esse campo vetorial como o gradiente de uma função escalar. Essa função escalar, para o campo elétrico, recebe o nome de potencial escalar elétrico. Então, de novo, porque o campo elétrico tem sempre o rotacional nulo, eu posso representar ele como sendo o gradiente de uma função escalar. Mas para o campo magnético, o rotacional de B não é nulo. A lei de Ampère diz que o rotacional de B é m0j, é a lei de Ampère. Mas aqui, no caso do campo magnético, é o divergente de B que é sempre nulo. Então, uma outra lei do cálculo vetorial também diz, uma outra relação do cálculo vetorial também determina que sempre que eu tiver o divergente de um campo vetorial igual a zero, ou seja, um determinado campo vetorial cujo divergente é sempre zero, então eu posso expressar esse campo vetorial como sendo rotacional de um outro campo vetorial. Isto porque o divergente de um rotacional dá sempre zero. Então vamos lá. Se o divergente de B é sempre zero, então eu posso expressar o B como rotacional de um outro campo. E aí eu lembro da lei de Ampère que diz que o rotacional de B é igual a μ0j. Se o rotacional de B é igual a μ0j, então eu vou ter o rotacional de B como sendo rotacional do rotacional de A. E essa relação, o rotacional do rotacional, é uma das relações do produto triplo que nós conhecemos no capítulo 1. Eu posso expressar o rotacional de um rotacional como sendo o gradiente do divergente menos o laplaciano. Então vamos lá. Rotacional de B é m0j. Só que o rotacional de B é o rotacional do rotacional de A. Eu vou expressar agora a lei de Ampère não em termos do campo magnético, mas em termos do potencial vetorial magnético. Rotacional de B é igual ao rotacional do rotacional de A, que é igual ao gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A, que é igual a μ0j.
Então, parece que nós não ganhamos muito, né? Fazendo essa transformação, trocando de campo magnético B para potencial vetorial magnético. Vamos ver então se existe alguma vantagem, ao invés de usar o campo magnético, a gente focar no potencial vetorial magnético. Você lembra que no caso do campo elétrico havia uma vantagem de nós, ao invés de atacarmos logo o problema para resolver, calcular diretamente o campo elétrico, nós preferíamos calcular o potencial e a partir da operação de derivação encontrar o campo elétrico. Então a gente era mais vantajoso calcular o potencial elétrico, que era mais simples, e depois, por derivação, calcular o campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto, envolve três equações, uma em cada coordenada espacial. Enquanto que o potencial elétrico é uma função escalar, a princípio mais simples de calcular do que o campo elétrico, é uma função vetorial. Mas aqui talvez possa surgir a dúvida, olha, eu estou trocando B por A, mas qual é a vantagem de trocar B por A? Já que B é vetorial e A também é. Vamos considerar isso a partir de agora. Então nós temos que o rotacional de B é o rotacional do rotacional de A menos o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A, que é igual a μ0j. Agora, olha, o potencial elétrico, por si só, potencial elétrico V, ele tinha uma ambiguidade, quer dizer, somar o potencial, a função potencial, com uma outra função cujo gradiente é zero, ou seja, uma constante, não ia alterar o campo elétrico, não ia alterar o valor do campo elétrico. Somar o potencial com uma função cujo gradiente daria zero não afetaria o campo elétrico. Da mesma forma, podemos ajustar o potencial vetorial para somar alguma coisa a ele, de modo que o rotacional dessa outra função daria zero. Nós fazemos isso considerando o potencial vetorial magnético como sendo aquele potencial cujo divergente dá zero. Se eu fizer o divergente de A igual a zero, então eu posso acrescentar a esse potencial uma outra função cujo rotacional vai dar zero e não vai afetar o valor do campo magnético. Ora, se o divergente de A é zero, então colocando zero aqui, eu fico apenas com menos o laplaciano de A igual a μ0j, ou seja, laplaciano de A igual a μ0j. Eu expressei aqui esse resultado, é o resultado da lei de Ampère. Eu escrevi a lei de Ampère trocando, ao invés de expressar em termos do campo magnético, eu expressei em termos do potencial vetorial magnético. Você percebe que essa equação aqui ela é bem familiar para nós. Essa equação tem a mesma cara que a equação de Poisson. Você notou? Laplaciano de V, Laplaciano do potencial elétrico, aqui é o Laplaciano do potencial vetorial magnético. É igual a menos ρ sobre ε0. Esse ρ é quem causa o campo elétrico. Aqui o J é quem causa o campo magnético, quem produz o campo magnético. Então nós podemos aproveitar algumas propriedades do que nós já conhecemos sobre o potencial elétrico, porque ele obedece uma função do mesmo formato, olha, tá? Então eu posso aproveitar aquilo que eu já sei do potencial elétrico para expressar o potencial vetorial magnético de uma maneira mais aberta, ou seja, para expressar o potencial vetorial magnético de maneira explícita. Eu poderia reescrever o A como sendo uma integral de, no lugar do ρ, eu coloco J, faço o papel do J. Então, olhando para essa equação e fazendo uma analogia, eu consigo expressar o potencial vetorial magnético
como sendo μ0 sobre 4π, integral de J, olha, no lugar do ρ, tá aqui, eu vou colocar o J, que é esse termo aqui, ó, J sobre R de tal linha. Em termos de densidade superficial de corrente, fica em μ0 sobre 4π, a integral de K sobre R de a linha, ou em termos de uma corrente retilínea, né, μ0i sobre 4π, a integral de 1 sobre R dl'. Então a gente ganha aí uma outra maneira, um outro caminho para determinar o campo magnético, se eu conseguir, se for mais fácil para mim, calcular o potencial vetorial magnético através dessa relação. Uma vez que eu souber, que eu conhecer o campo potencial vetorial magnético, então pela operação do rotacional eu consigo calcular o campo magnético, consigo determinar o campo magnético. Vamos exemplificar uma aplicação dessa definição que nós encontramos do potencial vetorial magnético. Então, o exemplo 5.11 diz o seguinte, ó, uma casca esférica, a spherical shell, uma casca esférica de raio Rzão tem uma carga superficial uniforme sigma. E ela é posta para girar com uma velocidade angular ômega. Então é uma esfera de raio Rzão e ela é posta para girar, tá? Então essa esfera ela tem uma densidade superficial de carga sigma aí vai ser dA, e ela é posta para girar. Bem, o que acontece? O objetivo é encontrar o potencial vetorial que essa densidade de carga girando produz num ponto R, num ponto qualquer do espaço. Então eu não estou calculando, ó, na figura, eu não estou calculando aqui o eixo o ponto, né? Não estou calculando o potencial vetorial magnético nesse ponto em cima do eixo de rotação não, tá bom? Esse eixo aqui é o eixo de rotação, ele rotaciona com velocidade ômega, e eu quero calcular o potencial vetorial magnético bem aqui, ó, nesse ponto. Então, claramente, eu vou aplicar essa equação nessa forma mais apropriada, porque eu estou trabalhando com uma densidade superficial de carga que está girando. Então, eu tenho aqui uma densidade superficial de corrente de condução, esse K. Tá bom? Bem, então o que nós podemos fazer é o seguinte, olha. Para facilitar as contas, a gente pode imaginar logo colocar o eixo Z, o eixo de rotação, o eixo Z exatamente coincidindo com o eixo de rotação, né? Colocar o eixo Z e o eixo de rotação coincidindo. Mas pela experiência que nós temos, por já ter realizado esse cálculo antes, nós percebemos que grande parte dos cálculos é reduzido se ao invés de colocar o eixo Z sobre o eixo de rotação, colocar o ponto de observação sobre o eixo Z, ou seja, eu vou girar um pouquinho a figura 5,45, e vai aparecer essa 5,46 aqui, olha. O eixo Z é esse eixo R aqui, ó, e o eixo de rotação vai ficar desviado de psi, tá bom? O eixo de rotação está aqui. Então agora ela está girando assim, ó, tá? Ela está girando um pouco deitada, viu? Ela não está girando na vertical, não. O eixo de rotação não está mais na vertical, mas está inclinado por um ângulo psi. Nessas circunstâncias, vamos identificar cada um desses termos aqui que são importantes para calcular a integral. Vamos lá. Eu vou expressar a densidade superficial de corrente de condução como σV. Se você lembrar do que nós já vimos anteriormente, eu posso expressar a densidade superficial de corrente de condução como σV. Sigma é a densidade de carga
E V é a velocidade naquele ponto, um determinado ponto. Quem é o R? Esse R de separação. O R que separa um ponto na superfície ao ponto de observação. Ora, o ponto na superfície é o vetor R'. E o ponto de observação sobre o eixo Z é o vetor R. É localizado pelo vetor R. Então, esse R itálico aqui, olha, ele é o módulo, por isso eu coloquei raiz quadrada, ó, ele é o módulo de R menos R'. Mas se eu considerar esse triângulo aqui, olha, eu posso aplicar a lei dos cossenos e calcular esse lado aqui ao quadrado, é dado por esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos duas vezes esse lado, vezes esse lado, cosseno de θ'. Está aqui. Perceba que aqui na equação eu tenho R e R, que é o centro, é a distância do centro, de coordenadas, que é no centro da esfera, até o ponto de observação, é o R. Mas o R', esse R' não aparece. Aqui não aparece. Na realidade, ele aparece sim, é o Rzão. Como esse ponto, a fonte do campo, está na superfície e é fixa, então, obviamente, o R' é o raio da esfera, é o Rzão. Tá? Que é esse mesmo Rzão que está representado aqui. Bem, então, já temos esse R, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá bom? Esse aqui eu tenho, eu sei quem é ele, é σV. Falta o dA'. Quem é o dA'? O dA' é um elemento de superfície aqui na superfície esférica. Que ele é dado por Rzão ao quadrado, seno de θ', dθ', dφ'. Tá? Capítulo 1 também, nós já vimos também como determinar esses elementos de superfície em coordenadas esféricas. Bem, para eu calcular o K, antes de aplicar na integral, esse aqui eu já tenho, esse eu já tenho, falta calcular esse. Esse aqui eu sei que é σV. Quem é V? V vai ser ômega externo R'. Isso aqui é uma relação lá da mecânica, né? V é igual a ômega externo R'. Então, se o ômega aponta nessa direção, em coordenadas retangulares x, y, z, esse ômega tem coordenadas em x, tá? Ó, tem coordenada em x, aqui, ó, é esse tamanho aqui, ó, em x, que vale ômega seno de π. Tem coordenadas em z, que é essa projeção aqui, ó, dada por isso, ó, em z, que é ômega cosseno de π. Então eu dou as orientações, as componentes de ômega conforme π, em função do ângulo π. Mas na direção z, na direção y, né, já que ele está contido no plano xz, então na direção y a componente dele é zero. Então você percebe aqui que eu posso determinar a velocidade vetorial v calculando o produto vetorial entre ômega e R'. Ômega eu já consigo identificar da figura. Em x é ômega seno de π. Em z é ômega cosseno de π. E em y é zero. Então está aqui essa primeira linha, são as componentes do ômega. E o R'? Ora, o R' ele vai ter componente em x. Projeto ele aqui no plano XY e faço a sombra lá com cosseno de φ'. Então vai ser Rzão seno de θ', cosseno de φ'. Na direção Y, vai ser esse tamanho projetado lá, que dá isso, olha, e a sombra em Y, que vai envolver o seno de φ'. Então vai ser R seno de θ', seno de φ'. E na direção Z é a projeção desse carinha aqui para lá, ó, desse ponto até lá, que dá essa altura. Então vai ser R cosseno de θ' em função de θ'.
Muito bem, então vou calcular o produto vetorial. Então eu venho x, primeiro x, né? Calculo esse aqui, ó, vai dar 0, menos esse multiplicando esses dois. Depois faço y, depois faço z. O resultado, eu acredito que todos sabem fazer isso aqui com facilidade. O resultado é isto, ó, R ômega, que multiplica tudo isso aqui, ó. Então, esse V vai ter componentes tanto em x, tanto em y, tá? Tanto em z. Tanto em x, y, z. E depende também do ângulo π, do ângulo θ' e do ângulo φ'. Bem, esse é o resultado do V, mas o K é σV. O D' nós já temos para substituir aqui. E o R também já temos para substituir aqui. Esse K é multiplicar tudo isso por sigma. Então, eu também, a princípio, eu já tenho o numerador completo, o denominador e tenho a variável de integração, né, em termos de D', eu já tenho também como expressar o D'. Agora vem um detalhe interessante. Se o D' é expresso em dθ' de φ', o θ' varia, bem aqui na figura, ó, o θ' varia de 0 até π. De 0 a π. Mas o φ' varia de 0 a 2π, que ele dá uma volta completa em torno do eixo z, no plano xy, né? Uma volta completa. E aí, se eu calcular, onde tem seno de φ', aqui tem φ', né, no termo x. Em y chapéu, eu só tenho φ' aqui, aqui eu não tenho. E o z, eu tenho φ' também. Bem, se eu lembrar de que aqui eu estou considerando uma integral dupla, uma em θ' de 0 a π, outra em φ' de 0 a 2π, eu vou lembrar que a integral de 0 a 2π de seno de φ', que eu tenho aqui, ó, seno de φ' eu tenho aqui, onde mais? E aqui também. A integral de 0 a 2π de seno de φ' de φ', e a integral de 0 a 2π de cosseno de φ' de φ', onde eu tenho cosseno de φ', aqui eu tenho. Então aqui eu tenho seno de φ', cosseno e seno de φ'. Mas a integral de 0 a 2π vai dar zero. Então quando eu substituir tudo isso aqui no lugar do K, claro, multiplicando pelo sigma, o D' eu colocar aqui e o R eu puser aqui, a integral em θ' e a outra integral em φ, a integral em φ vai matar tanto esse termo, quanto esse. O único termo que vai sobrar vai ter uma dependência apenas de θ', mas não de φ', vai ser esse termo em y. Então, em resumo, o que nós vamos ter? Esse termo aí, olha, vai nos permitir escrever o A como sendo menos, esse menos aqui, olha, que vem daqui, esse sinal de menos, ó, menos μ0 sobre 4π, tá? μ0 sobre 4π. Aí vem R ômega, seno de π, cosseno de φ'. Então, R ômega, mas esse R vai multiplicar esse R ao quadrado, fica R3. Sigma, que é do K, ômega, que é esse ômega aqui, seno de π, que é esse seno de π, sai da integral, ele não precisa ficar aqui dentro, porque a integração é apenas em θ', então ele sai. E eu fico apenas com a integral de 0 a π de cosseno θ', seno de θ',
sobre a raiz quadrada de r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2r r, cosseno de θ' em y chapéu. Então, o campo, esse potencial vetorial magnético, ele naturalmente, embora ele esteja girando nessa direção, nesse sentido, o campo vetorial magnético está apontando para a direita. Está apontando na direção do eixo Y, né? À direita se fosse positivo, né? Mas está apontando, a princípio estaria apontando aqui na direção do eixo Y. Vamos entender, depois que nós calcularmos a integral, saber se realmente esse sinal de menos persiste, né? Muito bem, então simplificamos muito aí, né? Temos essa constante e a partir disso resta-nos apenas calcular a integral. Como o nosso curso não é de cálculo, eu vou apenas descrever que se eu fizer uma substituição de U por cosseno de θ', ou seja, trocar o cosseno de θ' por U, por uma simples substituição, nós encontramos, e aplicando os limites, nós vamos encontrar que o resultado dessa integral dá menos 1 sobre 3r r', que multiplica r ao quadrado mais r ao quadrado mais r r', módulo que multiplica módulo de r menos r', menos r ao quadrado menos r menos r r', que multiplica r mais r'. Então, isso aqui é o resultado da integral. Tá? Esse é o resultado da integral. Enfim, vamos analisar um pouquinho mais isso daqui, olha. E a partir daí, podemos lembrar o seguinte, olha. Duas circunstâncias devem ser consideradas. Aqui devemos dar uma pausa para analisar a seguinte situação. Quando esse ponto, o ponto de observação, se encontra fora da esfera, da casca esférica, nós temos uma coisa, nós estamos considerando potencial para campos fora. Agora, se esse R for menor do que R, lembre-se que R é o raio da casca esférica. Se ele é menor, nós estamos considerando campos para dentro. Então, se o ponto R está dentro da esfera, então R é maior do que R, concorda? Ou R é menor do que R, está aqui dentro. E a expressão, essa expressão aqui como um todo, se reduz a 2R sobre 3R ao quadrado. Agora, se R está fora da esfera, então R é menor do que R. E isso tudo agora vira 2R sobre 3R ao quadrado. Olha, perceba que é diferente da outra expressão. É diferente, tá? E ainda notando que ômega externo R é menos ômega R seno de π y chapéu, nós finalmente encontramos que o potencial vetorial magnético nós finalmente encontramos que o potencial vetorial magnético é μ0 R sigma sobre 3 ômega externo R para pontos dentro da esfera e μ0 R a quarta sigma sobre 3R ao cubo ômega externo R para pontos fora da esfera. Lembrando que ômega externo R é dado por isso, em termos de Y chapéu, escrevemos que A é dado por μ0 R ômega sigma sobre 3 R seno de θ φ chapéu, expressando agora o potencial em coordenadas esféricas, em termos de R, θ e φ. Então tem esse valor ou esse comportamento para pontos internos dentro da casca esférica e esse para pontos externos. E aí encontramos a forma final do potencial vetorial. Bem, mas vamos aproveitar para analisar um pouquinho mais
esse resultado, né? Encontramos o potencial dentro e fora, né? Para essa casca esférica que está girando. Bem, se nós considerarmos que essa esfera está girando em torno de um eixo, né? E aí calculamos o potencial para dentro e para fora, vamos aproveitar agora para calcular o campo magnético para pontos dentro da esfera. Eu quero saber como é que é o campo magnético dentro. Então eu vou utilizar essa relação μ0 R ômega sigma sobre 3, que multiplica Rzinho seno de θ φ chapéu, e calculando o rotacional dessa expressão, né? Então a gente percebe que esse termo aqui, o potencial vetorial, só tem componente em φ chapéu. Então, pela forma do rotacional em coordenadas esféricas, só vai ter esse termo em φ chapéu. Esse em θ não tem, esse em R não tem, esse em φ tem, mas esse em θ não tem e esse em R não tem. Então eu vou derivar, né, isso aqui em θ, essa expressão, né, colocar isso aqui, olha, aqui no lugar de Vφ e aqui no lugar de Vφ. Quando eu faço isso, eu encontro que B é o rotacional de A, aplicando o rotacional em coordenadas esféricas, que dá 2μ0 R ômega sigma sobre 3, cosseno de θ R chapéu, que é o resultado disso, olha, tá? R chapéu, e também um componente em θ, menos seno de θ, θ chapéu. Bem, se eu lembrar que isso eu posso expressar em termos de Z chapéu, posso expressar transformando coordenadas esféricas aqui em coordenadas retangulares, eu encontro que o campo magnético ele é 2/3 de μ0 sigma R ômega Z chapéu. Você percebe aqui que ele não depende da coordenada espacial. Esse resultado é interessante porque mostra que o campo elétrico dentro desta casca esférica é uniforme. O campo elétrico é uniforme. Então, é dado por 2/3 de μ0 sigma R ômega. Tudo isso é constante na direção Z chapéu. O problema que nós acabamos de considerar é muito interessante porque ele é representativo, ou é uma ilustração, um modelo, né, do que nós temos do comportamento magnético do nosso planeta. Então, o nosso planeta ele também se comporta como se fosse uma esfera com uma quantidade de carga que estivesse girando em torno de um determinado eixo. Então, como nós sabemos, o núcleo do nosso planeta é líquido e em grande quantidade, na sua grande quantidade, ele é um núcleo metálico, e essa carga inerente a esse núcleo, que gira em torno de um eixo, é responsável pelo mesmo efeito que nós acabamos de calcular nesse exemplo 5.11, né? O mesmo efeito, esse mesmo fenômeno que nós acabamos de considerar no exemplo 5.11, é o responsável, é o mecanismo responsável pela produção de um campo magnético no nosso planeta. E para ver como um detalhe simples que constitui a formação do nosso planeta é essencial para que exista vida sustentável no planeta. Então é um ponto, né, importante para a nossa sobrevivência, é a presença desse núcleo metálico que realiza esse movimento de spin, de giro, né, em torno de um eixo e produz esse campo magnético. Só para a gente ter uma ideia, né, da importância desse campo magnético, observe a seguinte
animação. Observe. Então aí nós temos a nossa estrela, né, o nosso Sol, e ele comumente, né, ele emite essa radiação, né? São as manchas solares aí que a gente viu na superfície, né, mas emite esses laços de radiação. E mesmo a 150 milhões de quilômetros, eles são bem intensos e ao chegar na Terra, na órbita da Terra, encontra essas partículas carregadas, encontram um campo magnético que produz esse efeito. Olha. Então a grande concentração, o campo magnético intenso que é produzido pelo nosso planeta é responsável pela blindagem magnética e produz nos polos essas auroras, né? A aurora boreal e a aurora austral. Então esse espetáculo de cores é formado exatamente no momento em que o nosso planeta, com seu campo magnético, nos protege da radiação cósmica, né, vinda principalmente do Sol, né, da estrela que nos é mais próxima, porque se não fosse isso, essas partículas elas alcançariam a superfície da Terra e como elas são partículas de alta energia, elas facilmente ionizariam qualquer molécula na superfície da Terra, impedindo inclusive a formação das moléculas responsáveis pela sustentação da vida. Esse é um ponto tão curioso, tão interessante, que já foi até tema de filmes, né? Por exemplo, o filme O Núcleo aborda esse tema. Né? Em inglês você vai ver The Core, né? O núcleo. Você observa que já foi, né, bastante abordado no cinema e um filme bem interessante. It was a secret government program known as Project Destiny. We're building a weapon that could generate targeted seismic events. Designed to use earthquakes to attack our enemies. I'm getting a seismic reading. It was a perfect, untraceable weapon. Destiny is a go. Until something went wrong. That's an electrical superstorm popping up all over the world. I'll put this as simply as I can. Everybody on Earth is dead in a year. The core of the Earth has stopped spinning. The spinning core protects us from cosmic radiation. Without it, radiation will create superstorms. Microwaves will literally cook our planet. How could this have happened? It was Project Destiny. We killed the planet. So, how do we fix it? We can't. The core is the size of Mars. You're talking about jump-starting a planet. What if we could? We're here about your legendary ship. What would it take to get it in 3 months? $50 billion. You take a check? We need you to control the flow of information. You want me to hack the planet? I'm gonna need Star Trek tapes and Hot Pockets. You are good. Is there anything you can't do? Not that I'm aware of. You're trying to save the world. It's impossible. I came here to save my wife and children. I just hope I'm brave enough to save 3. I can't wait to get into an untested ship, go to the center of the Earth, and restart its core with 1,000 megatons of nuclear weapons. Then we outrun the biggest shockwave in history. Hot damn. San Francisco is in ruins. The whole West Coast is out. And it's decaying faster than we thought. 2, 1. We're going in. Whoever goes into the core is not coming back. We're losing oxygen. Reach! We got a job to do. Let's do it. O Núcleo. Bem, então eu já assisti o filme, né? Fiz questão de assistir o filme. E é bem interessante a maneira como eles lidam com esse problema, né? Então, um problema de... Claro, né? O pessoal vai salvar o mundo, né? Mas, assim, tem um embasamento, tem uma descrição também quase científica, né? Mas se você gosta de cinema, gosta de ficção científica, fique à vontade para acompanhar, para assistir
esse filme, tá bom? Bem, então vamos continuar considerando agora o exemplo 5.12. O exemplo 5.12, a proposta é encontrar o potencial vetorial magnético de um solenoide infinito com n voltas por unidade de comprimento. De novo, nós temos essa configuração, o raio é Rzão e a corrente é I. Então vamos lá, para calcular isso, vamos lembrar de um ponto importante. Olha. Uma vez que nós não podemos usar a equação 5,64, a própria corrente se estende até o infinito, né? Então impossibilita aplicar a equação 5,64. 5,64 é essa equação. Ó. Potencial vetorial é μ0 sobre 4π, a integral de I sobre R dl. Então, se a corrente vai até o infinito, ou seja, o solenoide é infinitamente longo, esse laço viria de menos infinito a mais infinito, né? O laço da integral de caminho, né? Então, impossibilitaria aplicar a equação 5,64. Por outro lado, vamos lembrar o seguinte, olha. Se eu escolher um caminho fechado e calcular a integral de A interno dl, aplicando o teorema do rotacional, a integral de A a um caminho fechado, ao longo de um caminho fechado, eu posso expressar como a integral do rotacional de A interno de A. Então, apliquei o teorema do rotacional aqui para encontrar essa forma. Mas o rotacional de A é o campo magnético B. Então, isso aqui dá o fluxo do campo magnético. Esse φ aqui, esse φzão, né, é o fluxo do campo magnético através de uma espira, né, de uma volta de um laço, né, de um caminho fechado. Então, da lei de Ampère, na forma integral, a integral de B interno dl é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Lembramos, essa aqui é a forma integral da lei de Ampère. Então, quando a gente olha para cá, olha, a integral de caminho fechado de A interno dl, nós lembramos que tem a mesma forma, a mesma cara da lei de Ampère na forma integral. Enquanto que para o potencial vetorial é a integral de caminho fechado de A interno dl, na lei de Ampère é a integral de caminho fechado de B interno dl. E também o papel do μ0 corrente envolvida é o fluxo. Ou seja, se a minha intenção é calcular o potencial vetorial magnético, esse exemplo 5.2 nos diz como a maneira que nós podemos atacar o problema para encontrar o potencial vetorial. Então eu vou fazer uma analogia àquela maneira que nós aplicarmos a lei de Ampère e determinar o campo magnético. A gente vai aproveitar agora e aplicar para determinar o potencial vetorial, sem passar pelo campo magnético, determinar o potencial vetorial diretamente. Então aí diz, olha, de fato, é a mesma equação, só que com B no lugar de A e μ0 corrente envolvida no lugar de φ. Então ele diz assim, se a simetria permitir, lembre-se que para aplicar a lei de Ampère, assim como a lei de Gauss, nós fazemos uso da simetria. Se a simetria permitir, podemos determinar o potencial vetorial, podemos determinar a partir de φ, a partir do fluxo, né? Da mesma forma como nós obtivemos B a partir da corrente envolvida. Então vamos lá, o potencial vetorial ele é circunferencial, ou seja, ele imita o campo magnético em torno de um fio. Usando um circuito amperiano, um caminho amperiano de raio Szinho dentro do solenoide, nós temos. Então eu vou imaginar um solenoide com a corrente, né, ao redor, como se fosse um fluxo, linhas de campo magnético aqui dentro, ó, tá? Furando uma superfície limitada pelo contorno amperiano. É como se fosse um fio, é o análogo de um fio, onde passa uma corrente J
furando aqui, olha, através da secção reta do fio. Então, a mesma circunstância onde eu apliquei a lei de Ampère, eu vou aplicar aqui no solenoide, considerando agora, no lugar do campo magnético, o potencial vetorial magnético e no lugar da corrente envolvida, o fluxo. É como se eu tivesse o seguinte, ó, tá aqui o solenoide e eu vou escolher uma amperiana que é atravessada, furada pelas linhas de campo. Isso aqui é que é o fluxo que nós estamos considerando. Portanto, a integral de caminho fechado nesse loop aqui, olha, né, nessa volta fechada de A interno dl é igual à área, é igual ao potencial, módulo potencial vetor, vezes 2πs. Ou seja, é a mesma coisa que B interno dA, que é μ0 NI vezes a área, πs ao quadrado. Então, olhando para essa expressão A 2πs e μ0 NI πs ao quadrado, eu consigo determinar o A como sendo μ0 NI sobre 2 S φ chapéu, para S menor do que R. Nós estamos considerando aqui pontos dentro do solenoide apenas. Então, vocês perceberam? Eu não sabia isso sobre o potencial vetorial magnético, mas buscando uma analogia com a mesma forma funcional, a mesma expressão do campo magnético, lá na lei de Ampère, a mesma maneira de aplicar a lei de Ampère eu posso usar agora para aplicar o potencial vetorial magnético no lugar do campo magnético. E eu encontro o potencial vetorial de maneira bem rápida e simples. Então ele fala, olha, se a simetria permitir, nós podemos fazer essa analogia. Então, a integral de B interno dA é μ0 NI π ao quadrado, πr2, de modo que o A vai ser μ0 NI sobre 2 R ao quadrado S φ chapéu para pontos fora, para S maior do que R. Então aqui nós estamos considerando, olha, para pontos dentro, né, B interno dA é μ0 NI, só que o elemento de área aqui para pontos internos, esse S ele é menor do que o A. Então, esse menor do que o R. Esse R é o raio do solenoide. Mas para pontos internos, quando o S é menor, então a área é πs ao quadrado. Então, colocando πs ao quadrado na área, nesse dAzinho aqui, ó, eu encontro que o A, o potencial vetorial, é μ0 NI sobre 2S φ chapéu. Mas quando eu vou para pontos fora, se o solenoide é infinitamente longo, o campo magnético fora é zero. Então eu só vou ter campo magnético até o S igual a R. Então o fluxo total é campo magnético vezes a área do solenoide, que é πr ao quadrado. Mesmo estando fora, o potencial vetorial magnético vai ser μ0 NI sobre 2 R ao quadrado sobre S φ chapéu. Então a diferença aqui para pontos dentro e pontos fora é o dA. Porque o dA aqui, para S menor do que R, o S só vai do centro até um ponto antes do final, antes da borda do solenoide. Mas aqui para S maior eu venho com o S para fora do solenoide. Mas a área onde vai ter fluxo é até a fronteira do solenoide, que é R. Por isso essas duas formas diferentes. Bem, já conhecemos como o campo magnético, né, é descrito no espaço, depende do divergente e do rotacional, né? Sabemos quanto vale o divergente rotacional e acabamos de conhecer um potencial vetorial magnético, né? Então, algumas técnicas vão nos permitir determinar o potencial vetorial magnético, se a simetria permitir, facilitando o cálculo do campo magnético antes de calcular diretamente pela lei de Biot-Savart.
ou se a simetria não permitir calcular pela lei de Ampère, então eu deveria calcular diretamente da lei de Biot-Savart, mas para evitar algo que seja mais trabalhoso, talvez seja mais fácil de determinar o potencial vetorial magnético. Então esse quadro aqui, esse diagrama, lá na figura 2.35, mostrou como as grandezas potencial elétrico, campo elétrico e a causa do campo, né, a carga elétrica, como elas estão relacionadas. Então, se eu tenho ρ, eu consigo determinar o campo elétrico por isso aqui. Se eu tenho um campo elétrico, eu consigo determinar o ρ por isso, por essa de baixo aqui, né? E vice-versa. Então, conhecendo o potencial e o ρ, potencial e campo elétrico, potencial, carga e campo elétrico, eu consigo determinar, fazer a transformação, identificar, a partir de conhecendo um desses três elementos, determinar os outros, né? Então, podemos traçar agora uma analogia com um campo magnético. No campo magnético, a fonte do campo é o J, é a densidade volumétrica de corrente de condução. O campo de força é o campo elétrico, quem faz o papel é o campo magnético. E quem faz o papel do potencial elétrico é o potencial vetorial magnético. E a maneira que a partir do J eu posso encontrar o B é dada por isso. Se eu tiver o B, como é que eu encontro o J? É fácil, né? Cálculo rotacional de B. E vice-versa, né? Assim por diante. Do J para o A, do A para o J, do A para o B e do B para o A. Bem, conhecendo esse comportamento, essas relações, nós estamos aptos agora para determinar a maneira como campos magnéticos e também potencial vetorial magnético se comportam na interface. Da mesma forma como nós consideramos o potencial elétrico e o campo elétrico, a maneira como eles se comportam na interface, as suas componentes perpendiculares e paralelas, nós agora vamos fazer o mesmo para a maneira como o potencial vetorial e o campo magnético se comportam na interface. Então, olha, da figura 549, mostra aí a caixa de pílulas. Nós vamos aplicar, calcular o fluxo de B através dessa superfície fechada, é a lei de Ampère. Então, a lei de Ampère mostra que a integral de B interno dA é igual a zero. Por quê? Porque não existe monopolo magnético. Então, o fluxo diz que o fluxo total através da superfície fechada é igual a zero. Ou seja, as linhas de campo que saem pela superfície de cima e as que entram pela superfície de baixo, elas são contínuas. Né? O que representa que a componente perpendicular do campo magnético acima da interface é igual à componente perpendicular do campo magnético abaixo. Agora, se eu aplicar, calcular o campo num loop, né, numa volta fechada, a integral de B interno dL num circuito fechado, e fazendo essa altura tender a zero para eu poder ir para a superfície, com a exemplo do que nós aplicamos no campo elétrico, nós temos que o campo, a componente paralela à superfície, B paralelo acima, menos o B paralelo abaixo, vezes L, é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. A corrente envolvida aqui é a corrente que está atravessando esse comprimento L. É a corrente envolvida pelo laço, que é dado por KL. Então, cancelando esse L com esse L, nós temos que a componente paralela do campo magnético ela é descontínua por μ0K. Então, existe uma diferença entre eles, mostrando que ele é descontínuo, né? Juntando essas duas, nós podemos escrever essas duas relações, essas duas condições de contorno, numa condição de contorno só.
o campo magnético B acima, vetor, aqui envolve tanto a componente perpendicular quanto a paralela, menos o campo magnético abaixo, é igual a μ0 K externo N, N chapéu, onde N é o vetor normal à superfície aqui no centro da caixa ou no centro, aqui no centro desse loop, né? Então vamos lá, K externo N, perceba, se o K vai nessa direção, usando a mão direita, K externo N é o que? K externo N, normal é para cima, e o K é para a direita, ó, subindo. K externo N é um vetor que aponta nessa direção, ó, conforme está apontando aqui o B paralelo. Então, quando eu faço K externo N, eu estou me referindo às componentes paralelas, estou me referindo a isso. Ó. Então, quando eu separo as componentes paralelas do campo acima e o abaixo, vai ter μ0 módulo de K, módulo de N chapéu, que é 1, vezes o seno de 90 graus. Né? Então, o ângulo entre eles, né, 90 graus. Agora, se eu quero considerar as componentes perpendiculares, ou seja, paralelas à direção normal, então, obviamente, esse termo aqui tem que dar zero, porque vai ser paralelo às componentes perpendiculares à superfície. Então, eu obtenho que B acima perpendicular menos B abaixo perpendicular é igual a zero. É essa outra equação. Então, essa relação, ela resume essas duas, ela reúne as duas numa expressão só. Então, eu tenho duas expressões, uma para componente perpendicular, a outra para a paralela, e aqui eu tenho uma expressão vetorial que resume tudo. Bem, mas além disso, podemos considerar também que existe uma relação importante. O divergente de A é sempre zero e o rotacional de A é igual a B. Então eu posso reunir essas duas relações e dizer que a integral de caminho fechado de A interno dl, nós estamos calculando aqui, ó, A interno dl, é igual a integral de superfície de B interno dA, que é o fluxo. Mas observe, se eu considerar esse caminho fechado aqui, ó, esse loop, o fluxo de B através dessa superfície vai ser zero. Concorda? Se esse loop vai para a superfície, então eu tenho um L em cima, né, que está vindo aqui nessa direção, um L em cima e um L abaixo, que estão no meio acima e meio abaixo. Mas na interface vai formar uma superfície, uma área igual a zero. Então a integral de B interno de A dá zero, dá um fluxo zero. Isso mostra que AL acima menos AL abaixo dá zero. Separando o L, eu vou ter A acima menos A abaixo é igual a zero, ou A acima é igual ao A abaixo. Em outras palavras, levando em conta a relação entre potencial vetorial magnético e o campo magnético, podemos expressar que a derivada de A acima em relação ao normal, ela é descontínua. Aliás, podemos considerar a derivada do potencial vetorial magnético com relação ao normal, ela é descontínua por μ0K. Então, essa expressão, quando eu considero a descontinuidade do campo magnético e a relação que o campo magnético tem com o potencial vetorial, eu encontro que a derivada com relação ao normal do campo acima, menos a derivada do potencial vetorial com relação ao normal, ela é igual a menos μ0K. Essas condições de contorno vão nos ajudar a entender como o campo magnético e o potencial vetorial magnético se comportam na interface. A exemplo daquilo que nós já aprendemos lá
do campo elétrico. Para finalizar então o nosso conteúdo, nós vamos considerar rapidamente a expansão multipolar do potencial vetorial. Então, a exemplo do que foi feito no final do capítulo 3, onde foi considerado a expansão multipolar do potencial elétrico, aqui nós podemos expressar também o potencial vetorial magnético, né, de maneira aproximada, através de uma expansão ou uma série infinita. Então, como foi feito lá, o 1 sobre R pode ser escrito como 1 sobre esse R itálico aqui, ó, que é a separação, né? Perceba, ele é 1 sobre R ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2R R' cosseno de θ', aplicando aqui a lei dos cossenos. E lá no capítulo 3, nós expressamos isso como sendo 1 sobre R e uma soma infinita de potências de R' sobre R e dos polinômios de Legendre em termos de cosseno de θ'. Então, podemos expressar a forma funcional do potencial vetorial magnético μ0i sobre 4π integral de caminho fechado de 1 sobre R dl' como sendo μ0i sobre 4π somatório de 1 sobre R elevado a n mais 1. Estou trocando essa fração aqui, ou 1 sobre R, por isso agora. Ó. Fica 1 sobre R elevado a n mais 1, integral de caminho fechado de R' elevado a n, Pn de cosseno de θ'. Então, eu dentro da integral, eu coloquei esse R e esse R elevado a n juntos aqui fora. R elevado a n mais 1. Como a integral é nas variáveis linha, só ficou dentro da integral de caminho fechado o R' elevado a n. Então, eu posso expressar para cada termo n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, os vários termos multipolares que definem o potencial vetorial magnético. Então, para n igual a 0, eu vou ter esse primeiro termo. Para n igual a 1, eu vou ter esse segundo termo. Para n igual a 2, eu vou ter esse terceiro termo e assim por diante. Então, cada um desses termos aqui representa a expansão ou o termo de monopolo magnético, o termo de dipolo magnético, o termo de quadrupolo magnético e assim por diante. Aí vem uma coisa interessante. Como assim termo de monopolo, né? Se o tempo todo a gente considera o divergente de B igual a 0, a gente sabe que o campo magnético não nasce em lugar nenhum, nem morre em lugar nenhum, não existe um monopolo magnético. Por que apareceu esse termo agora? De fato, nessa expansão, esse primeiro termo faz relação ou faz referência a uma integral de caminho fechado de dl'. Então, quando eu calculo a integral de caminho fechado de dl' apenas, o resultado é zero, porque eu vou considerar apenas o deslocamento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se o ponto de partida e o ponto de chegada coincidem, o deslocamento é zero. O saldo vai ser zero. Mais uma vez, consideramos matematicamente uma outra demonstração, uma outra prova da inexistência do monopolo magnético. Bem, e o segundo termo? O segundo termo é μ0i sobre 4π, que multiplica 1 sobre R2, integral em R' cosseno de θ' dl'. Esse termo que nós separamos aqui é a parte que diz respeito ao dipolo magnético, né? Então é a fração, a parcela da expansão multipolar que diz respeito ao potencial vetorial magnético de um dipolo magnético, é dado por μ0i sobre 4πr2 integral de caminho fechado de R' cosseno de θ' dl'. Vamos expressar
esse μ0 i sobre 4π R2 é constante, vamos expressar esse R' cosseno de θ' como sendo R chapéu interno R'. R chapéu interno R'. É a mesma coisa que R' cosseno de θ'. Então, se isso acontece, lembrando que isso aqui nada mais é do que menos R chapéu externo integral de dA, nós podemos expressar o potencial do dipolo como sendo μ0 sobre 4π, μ0 sobre 4π, M externo R chapéu, esse R chapéu vem daqui, ó, nós estamos trocando, ó, R chapéu vem daqui, sobre R2. Então, eu conservei μ0 sobre 4π R2 e peguei essa corrente juntamente com menos R chapéu externo integral de dA. Esse termo todo eu chamei de M. Esse M é o denominado momento de dipolo magnético, que é definido como a corrente vezes a integral de dA. Então, quando eu pego a corrente aqui e multiplico pela integral de dA, eu tenho o Mzinho, o momento de dipolo magnético. Então, eu fico com o momento de dipolo magnético externo R chapéu. Esse sinal de menos, ao invés de ficar com menos R chapéu externo Mzinho, eu inverti, fiquei com M externo R e o sinal de menos sumiu. Então, aqui, o momento de dipolo magnético, ele faz o mesmo papel na magnetostática que o momento de dipolo elétrico faz lá na eletrostática. Portanto, o potencial vetorial magnético ele expressa linhas de campo magnético com essa aparência. Aqui, na figura da esquerda, nós temos o campo de um dipolo puro, né? E aqui nós temos um campo, o polo norte e o polo sul. E aqui à direita nós temos um dipolo magnético físico, constituído por uma espira de área A. Aí a gente entende o que significa essa área aqui, ó, a integral de dA é o valor da área da espira. E essa espira é percorrida por uma corrente I. Então, a corrente I multiplicado pela área da espira define o momento de dipolo magnético. No caso do dipolo elétrico, nós tínhamos duas cargas, uma positiva e outra negativa, de mesmo valor, mas separadas por uma distância d, e o momento de dipolo era dado por Q, o valor da carga, vezes a distância de separação, Q vezes d. Aqui, o momento de dipolo magnético é dado por M, que é I vezes A. É o valor da corrente, vezes a área. Então, se eu considerar uma espira, ou um enrolamento, né? Uma espira. Eu posso pegar, por exemplo, um condutor, um fio, enrolar, fazer uma espira. Se eu medir o raio, calcular a área da espira e fazer passar uma corrente por ela, o valor da corrente vezes a área dá o momento de dipolo magnético. Bem, finalizamos, né, a nossa parte, que é a parte de magnetostática, né, finalizamos. E agora é fixar o conteúdo, né, revisando os exercícios resolvidos e se empenhando na lista, tá bom? Bem, então aproveitem para se empenhar nessa reta final, né? Nós estamos aí na reta final do nosso curso, né? E vamos dar o nosso melhor, nos empenhar ao máximo para que tudo dê certo no final, tá bom? Um abraço.